Amém? Não, gente, tá muito fraco. Amém? Graças e paz. Espero que vocês estejam bem. Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Vocês estão felizes? Vocês estão felizes, gente? Olha então para a pessoa que está do seu lado, vai aí, dá um sorrisão assim para ele. Bora? É isso aí mesmo. Glória a Deus. Vocês sabiam que ser cheio do Espírito Santo não é só entortar pro lado, rodopiar, sapatear. Ser cheio do Espírito Santo é manifestar a Deus através do fruto do Espírito, que é amor e alegria. Então, se você é cheio do Espírito Santo, você tem que ser alegre. Amém? Amém. Como o Fábio falou, eu me chamo Miguel. Sou o Miguel da... Tô brincando, gente. Eu tenho 24 anos. Sou liderado do Vitor. O homem mais bonito que você vai ver nessa igreja aqui depois de mim. Olha lá, ó. É o meu líder. Amém. Sou líder de jovens da célula Zara. E eu sou professor já quase formado. E eu acredito que é isso que vocês precisam saber por enquanto. O tema dessa ministração é correndo atrás do vento. Ao longo da ministração, vocês vão saber quando que o Senhor me tocou com esse tema, através dessa última música que foi ministrada aqui, e de todo o processo que o Senhor tem me trazido, na verdade, em todo esse tempo. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Eclesiastes, capítulo 2. NTLH, Letícia, por favor. Você que anota, por favor, anote, porque eu vou falar alguns versículos e algumas perguntas aqui também. Amém. Eclesiastes capítulo 2, versículo 1 ao 11, diz assim: Então resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida, mas descobri que isso também é ilusão. Cheguei à conclusão de que o riso é tolice e de que o prazer não serve para nada. Procurei ainda descobrir qual a melhor maneira de viver e então resolvi me alegrar com vinho e me divertir. Pensei que talvez fosse essa a melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a sua curta vida aqui na terra. Realizei grandes coisas, construí casas para mim e fiz plantações de uva. Plantei jardins e pomares, com todos os tipos de árvores frutíferas. Também construí açudes para regar as plantações. Comprei muitos escravos e além desses tive outros, nascidos em minha casa. Tive mais gado e mais ovelhas do que todas as pessoas que moraram em Jerusalém antes de mim. Também ajuntei para mim prata e ouro dos tesouros dos reis e das terras que governei. Homens e mulheres cantaram para me divertir, e tive todas as mulheres que um homem pode desejar. Sim, eu fui grande. Fui mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Consegui tudo o que desejei, não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Eu me sentia feliz com o meu trabalho, e essa era a minha recompensa. Mas quando pensei em todas as coisas que havia feito, e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão. Não tinha nenhum proveito. Era como se eu estivesse correndo atrás do vento. Misericórdia. A pergunta principal dessa ministração é: o que é correr atrás do vento? E a gente vai partir disso durante a noite de hoje. Antes de mais nada, eu queria que você pensasse o que você tem feito de igual nos últimos anos. E fazendo essas coisas iguais, onde você chegou? Se eu quero mudar o meu futuro,
eu preciso tomar uma atitude no meu presente. Queridos, como eu falei para vocês, eu sou universitário, quase me formando. Entrei na universidade em 2018. E em 2019, se eu pudesse escrever o que eu fiz na universidade, eu acho que seria quase tudo isso que Salomão escreveu. Tudo o que você puder imaginar, universitariamente falando, cientificamente falando, dentro de uma universidade, eu fiz. Fui para evento, escrevi artigo, apresentei, liderei gente, organizei evento, viajei, mobilizei pessoas. 2019 foi um ano magnífico para mim, universitariamente falando. Hoje em dia, quando eu abro o meu currículo, eu nem lembro da metade das coisas que eu fiz, eu não vou mentir para vocês. Só que 2019 acabou, chegou 2020, ano da pandemia, foi quando eu comecei a morar só. E eu me lembro que eu vinha para a igreja, até então, só para tocar bateria. Quem está aqui desde 2018 sabe o que eu estou falando. E quando eu não vinha, o Fábio ficava me ligando: Miguel, cadê tu? Mandava mensagem: cadê você? Estou sentindo sua falta. E um dia dentro de casa, em 2020, com meu violão, finzinho de 2020, o Senhor falou para mim: eu não te chamei só para tocar bateria. E eu me lembro que inclusive eu compus uma música na hora, falando: Senhor, não retire de mim o teu espírito, eu quero estar na tua casa, esse é meu prazer. Mesmo assim, mesmo depois de Deus ter falado isso para mim em 2020 ainda, em 2021 eu permaneci quase que na mesma linha. E comecei a trabalhar, comecei a fazer várias coisas. Na universidade já não era mais presente como antigamente. E na igreja eu já começava a observar oportunidades que antigamente eu não tinha. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Às vezes, a gente não sabe por que a gente está correndo atrás do vento. Nem se a gente está correndo atrás do vento. Essa é a verdade. Ninguém consegue pegar o vento. A premissa dessa frase, dessa ministração é isso. É uma coisa que você vai fazer, é algo que você vai percorrer, é algo que você vai se cansar e você não vai chegar a lugar nenhum. Aí você pode me perguntar: Miguel, mas como é que eu faço para saber se eu não estou correndo atrás do vento? Parece simples, e é. Cara, é só a gente perguntar para Deus. Deus sabe de todas as coisas. Inclusive, o sábio em Eclesiastes diz exatamente isso. Tudo tem um tempo determinado debaixo dos céus. Tudo. Exatamente tudo. Então, se tudo tem um tempo determinado, Deus sabe de todas as coisas, porque foi Ele que fez todas as coisas. Então a gente tem que se render a Deus e perguntar: Senhor, o que eu estou fazendo é o que realmente eu tenho que fazer aqui na terra? Mais pra frente a gente vai falar sobre isso, mas isso não, eu não estou querendo dizer aqui nessa noite que não é para você estudar, que não é para você trabalhar, muito pelo contrário, não tem nada a ver com isso. Continuo na universidade, continuo trabalhando, amo a minha profissão. Mas o que a gente tem que entender, e mais pra frente a gente vai falar, é que, queridos, a gente não nasceu só para isso. O sábio, em Eclesiastes, fez, de acordo com ele mesmo, tudo o que um homem desejou fazer. Ele conheceu tudo o que tinha para conhecer, ele criou tudo o que tinha para criar, ele aproveitou tudo o que tinha para aproveitar. Mas para ele isso foi correr atrás do vento.
Lá em Lucas, capítulo 12, versículo 16, na Nova Almeida Atualizada, tem uma parábola que o Senhor conta, que fala muito ao meu coração. Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E você, o que tem preparado? Para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Como eu falei para vocês, não significa que a gente não pode estudar, trabalhar, casar, que a gente não pode fazer as coisas deste mundo, até porque nós estamos nele. Nós estamos inseridos nessa sociedade. Mas o principal dessa noite aqui, dessa reflexão que eu quero trazer para vocês, é que por mais que a gente possa aproveitar a vida tal qual ela é, tal qual ela nos oferece, queridos, não é só isso. Nunca é. E muitas das vezes a gente desvia a nossa atenção por coisas que no momento podem até ser prazerosas, podem até trazer motivação, podem até trazer alegria. A gente pode se sentir bem. Alguns dos meninos aqui da rede já foram comigo na universidade. Na universidade eu pareço um político. É do porteiro até o fim. Todo mundo me conhece. Se chegar lá falando quem é Miguel Tavares, sou eu. Mas que proveito que isso traz para mim? Perante o Senhor, a própria palavra diz: assim é o que ajunta tesouro para si mesmo, mas não é rico para com Deus. E sabe por que eu quero que você entenda isso? Se você for estudar Eclesiastes, os 12 capítulos que tem, você vai ver que é como se fosse uma despedida de Salomão da sua vida e da sua sabedoria. Essa administração começou a ser construída ano passado. Eu estava em casa e o Senhor falou para mim: vai fazer um estudo de Eclesiastes. Eu, sem entender, peguei a Bíblia e comecei. Cada capítulo eu fiz alguns tópicos. Quando chegou no fim do último capítulo, eu falei para o Senhor: Pai, eu entendi. Eclesiastes, Salomão, ele escreveu todo aquele livro justamente para falar o que ele fala lá no capítulo 12, no primeiro versículo. Lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho prazer nessa vida. Queridos, a gente pode fazer tudo o que a gente quiser, a gente pode ser tudo aquilo que a gente quer ser, mas perante o Senhor, perante os olhos do Senhor, nada disso importa. E por que eu trouxe isso para vocês? Porque Salomão está falando isso para os jovens. Ele já está velho, está cansado. E ele diz: cara, se eu puder dizer um último conselho para vocês, pelo amor de Deus, façam o que vocês querem fazer, mas não tirem os olhos do Senhor. De nada adianta eu ser conhecido, eu ter dinheiro, eu ter bens. Outra vez eu digo, isso é importante, nós estamos nessa terra. Mas como a parábola que a gente acabou de ler diz: e se pedirem a nossa, coloca a alma, mas nós sabemos que é o nosso espírito. E se Jesus voltar agora, o nosso espírito sobe ou não? O que acontece quando eu corro atrás do vento? Eu atraso a promessa de Deus para a minha vida. Eu crio barreiras e obstáculos. E aqui a gente tem um exemplo clássico disso, que é o povo do deserto.
Outra vez, na última vez que eu ministrei, eu falei isso para vocês, agora eu vou falar de novo. Gente, o que aquele povo já não tinha visto de Deus? Diz para mim, a pessoa não tem o que comer, Deus manda comida. A pessoa vai precisar de roupa, Deus faz a roupa crescer junto com a pessoa. De noite, de dia é quente, Deus manda uma nuvem. De noite é frio, Deus manda uma cortina de fogo. Mesmo assim eles atrasam, eles preferem correr atrás do vento do que alcançar a promessa que Deus deu para eles. E detalhe, lá em Números capítulo 13, quando ele está reunindo os espias, Deus fala assim: a terra que eu vou dar aos israelitas. Deus não falou, se vocês forem, se vocês lutarem bem, eu vou dar a terra para vocês. Ele não disse isso. Ele falou, a terra que eu vou dar. Era só eles ir e receber a terra que o Senhor deu a eles. Mesmo com toda a diversidade, mesmo com todos os obstáculos, mesmo com os gigantes, mesmo com tudo, Deus já tinha dito uma palavra. A terra que eu vou dar a vocês. Eu só quero que vocês vejam lá como é que vocês vão fazer o plano de guerra de vocês. Tragam alguma coisa para mostrar para o povo. E aí a terra é de vocês. E nem isso eles conseguiram fazer. Às vezes quando a gente diz assim, a gente fala, caraca, mas esse povo era burro, viu? E o tanto de promessa que Deus tem para a nossa vida, o tanto de coisa que Deus quer que a gente faça, o tanto de coisa que Deus quer que a gente viva. E a gente está correndo atrás do vento, cara. Sabe por quê? Porque a gente não pergunta para Deus. Assim como o povo de Israel, nós temos uma promessa. São várias, mas aqui eu selecionei uma. A gente precisa parar de correr atrás do vento e tomar posse dela. Joel vai dizer, o Senhor diz, eu derramarei o meu espírito sobre todos os povos, e nós, os jovens, teremos visões. E nós estamos atrasando essa promessa. Nós estamos correndo atrás do vento. Porque nós não olhamos para o Senhor. Nós olhamos para baixo, para frente. A gente acha que os prazeres da vida são mais importantes do que o Senhor, sabe? E esses tempos, quem é o pessoal da rede sabe disso, eu tenho falado bastante sobre isso. Eu tô cantando algumas músicas aqui com muito temor e tremor no meu coração. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Só quero a Ti e nada mais. Sabe, queridos, e quando eu saio daqui, eu só volto para esse lugar semana que vem. O Senhor só me satisfaz aqui. A minha vida eu considero perca, uma vez que eu coloquei os olhos em Ti. Gente, isso é muito sério. No dia que o Senhor me encontrou com essa música, nada mais me satisfaz. Eu me lembro que eu chorei tanto. Eu saí do quarto, Melissa até perguntou o que tinha acontecido. Eu passei a canção todinha dizendo, Senhor, misericórdia. Sabe, porque um trabalho me satisfaz mais do que a casa do Senhor. Uma amizade, uma pessoa, um lazer. A gente cria tanta coisa. E tudo isso é supérfluo. O que me faz correr atrás do vento? Ser guiado por sentimentos, inconstante. Tiago capítulo 1, do 2 ao 8. NTLH. Ser guiado por sentimento é olhar para as circunstâncias. Hoje eu não acordei bem, então todo o meu dia vai ser pautado nesse sentimento. Não no que Deus fez e faz e fará por mim. É um sobe e desce de sentimento e emoções. Meus irmãos, sintam-se felizes quando vocês passarem por todo tipo de aflições. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso
e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, porque quem duvida é como as ondas do mar que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim não pense que vai receber coisa alguma do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Misericórdia. Sabe, é muito interessante como a Bíblia toda se conecta. Sabe por quê? Quando a gente vive por sentimento, a gente recusa ser guiado pelo Espírito do Senhor. E então a gente recusa ser filho de Deus. Romanos 8,14 vai dizer que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E quando nós somos guiados por sentimento, quando nós somos guiados por emoções, a gente está dizendo: Pai, eu não quero mais ser o teu filho. Tal qual o filho pródigo. E isso é correr atrás do vento. Quando a gente não sabe o que quer fazer, qualquer coisa está bom. Quando não sabemos o que queremos, qualquer coisa serve. E isso é se cansar, é correr atrás do vento. Gente, imagina você passar a sua vida toda trabalhando, estudando, vindo para a casa do Senhor, fazendo alguma coisa aqui que o Senhor não queria que você fizesse. Sabe? Quando a gente fala de inconstância, a gente fala sobre hoje tá bem e amanhã tá mal, mas não é isso que a Bíblia diz. Ser inconstante é não acreditar em Deus. Sabe, às vezes a gente fala: ah, Senhor, eu falei até semana passada na célula para os meninos, você está precisando de um dinheiro, e você fala: Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu estou precisando desse dinheiro, Pai, manda esse dinheiro. Na hora que você termina a sua oração, você pega seu celular: ei, meu amigo, deixa eu te falar, eu estou precisando de R$500, me presta. Você estava acabando de pedir para o Senhor e agora você já está pedindo para a pessoa. E a gente se cansa, gente. Eu estou falando isso aqui para vocês hoje com muito temor no meu coração. A gente se cansa. Imagina você, não terminei o pensamento, imagina você viver a sua vida todinha e você descobrir que aquilo que você viveu não era para você viver. Que tudo aquilo que você fez não era para você fazer. Que talvez fosse muito mais simples. Que talvez fosse até muito mais puxado. Mas você teria até muito mais recompensa. Correr atrás do vento é se cansar. Não de como a gente se cansa às vezes, estar na igreja trabalhando, servindo os irmãos. Não é desrespeito a isso. Nenhum trabalho que a gente realiza para o Senhor é em vão. É você viver as coisas que o Senhor não quer que você viva, porque você não perguntou, e se cansar. O que me faz correr atrás do vento? Murmurar. Assim, o pastor falou isso domingo passado, a última vez que ele pregou. Assim como a gratidão é para Deus, a murmuração é para o diabo. O murmurador não é feliz e gosta de levar a infelicidade dele para os outros. Quem falou isso aqui foi o irmão Júnior, na quarta-feira que ele ministrou sobre murmuração. Quando eu murmuro, ao invés de luz, vou emanar trevas, e isso faz com que a vida perca o sentido. Todo mundo aqui conhece alguém que é infeliz, que murmura, que reclama, que não é grato. E essa pessoa, nada para ela tá bom, nada para ela tá ok, nada para ela interessa, nada para ela satisfaz, nada para ela tá bom. Ela tá se cansando. Só se cansando. Só se cansando. Sabe? E pode parecer simples, como eu falei para vocês. Gente, e é. Deus, Ele tá ali, cara. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu viva?
Eu ia falar isso mais na frente, mas já que eu estou aqui eu vou falar. Esses dias Melissa falou algo interessante. Melissa é minha irmã, viu gente? Não sei cadê ela não. Tá por aí. Melissa falou um negócio interessante. Ela falou... Ali ó, aquela bonita ali ó. Ela falou assim, Miguel, do nada, porque lá em casa a gente é assim, né? Do nada ela virou pra mim e falou, Miguel, sabe o que é interessante? A gente só pergunta pra Deus se é pra gente ser líder. A gente só pergunta pra Deus se é pra gente trabalhar na igreja. A gente só pergunta pra Deus se é pra gente fazer alguma coisa. Mas a gente não pergunta se é pra gente estudar, qual faculdade que a gente tem que fazer, se é pra gente casar. Fiquei assim, rapaz, essa menina é crente mesmo, né? Sabe, queridos, e quando a gente não faz esse tipo de pergunta para Deus, a gente está se cansando. A gente está correndo atrás do vento. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável em todas as áreas da nossa vida. Então a gente tem que caminhar de acordo com a vontade do Senhor para a gente não se cansar. Como que a gente corre atrás do vento? Quando a gente dorme no ponto. 1 Tessalonicenses 5,6 vai dizer: portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Portanto, não durmamos como os demais. Por isso, não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados e em nosso perfeito juízo. Perfeito juízo. Às vezes a gente está só, como eu falei para vocês, vocês podem estar achando repetitivo, mas isso está batendo tanto no meu coração que eu preciso falar. Queridos, Deus ele não quer que a gente se canse, muito pelo contrário, eu falei para vocês qual é a vontade dele, boa, perfeita e agradável. E às vezes a gente está dormindo no ponto, a gente não está em nosso perfeito juízo, a gente prefere ficar dormindo. E como o sábio falou lá em Eclesiastes, vai chegar o dia em que a gente não vai ser mais jovem. Vai chegar um dia que você não vai ter mais 24 anos igual eu. E aguenta quase toda noite virar cozinhando para meio mundo de jovem. Vai chegar um dia que você não vai mais ter esse vigor. Você não vai ter mais esse prazer, você não vai ter mais essa vitalidade de aguentar vir para a vigília, depois ir para outra, de virar 3, 4, 5 noites. E quando chegar esse dia, você quer ser dos que dizem: Senhor, obrigado porque eu caminhei naquilo que o Senhor queria que eu caminhasse. Eu fiz aquilo que o Senhor queria que eu fizesse. Eu estudei na área que o Senhor queria que eu estudasse. Eu trabalhei na área que o Senhor queria que eu trabalhasse. Eu alcancei as pessoas que o Senhor queria que eu alcançasse. Eu toquei o instrumento que o Senhor queria que eu tocasse. Em relação a isso, eu tenho um testemunho pessoal muito interessante. Alguns de vocês sabem, né? Os que não sabem, eu sou baterista. E eu toco bateria desde os 11 anos de idade. E eu não vou mentir para vocês, muito tempo dentro desse espaço, eu duvidava. Eu falava: Senhor, isso não é para mim não, Pai. Eu toco aqui, mas eu quero fazer outra coisa. Eu quero fazer outra coisa. E todas as vezes que eu falava isso para o Senhor usava alguém para falar para mim. Minha mãe, meu pai, que são pastores, os irmãos das igrejas que a gente já passou. E recentemente, que eu já contei para alguns meninos aqui, na Adoração Continental, na Paz na Cidade, eu estava com essa mesma dúvida no meu coração. E aí a gente ministrou no horário que era para nós ministrar. E na hora que eu desci do altar, uma moça da dança me puxou, olhou dentro dos meus olhos e falou assim: eu não sei se tu já perguntou isso para Deus, mas é para você ser baterista. Olhei assim para ela, eu comecei a rir. Aí ela se espantou, né?
Aí eu falei, não estou rindo de você, nem do que você está falando. É porque realmente eu estou perguntando isso para Deus nessa semana. Então, o que eu quero dizer com vocês através disso? Gente, se você perguntar para Deus, se você clamar a Deus, você pode ter certeza que Ele vai responder você. E você não vai chegar no fim da sua vida pensando se era para você fazer aquilo. Uma coisa que eu digo muito para os meninos é que se você vai fazer alguma coisa, se você está fazendo alguma coisa e você está com dúvida no seu coração, não é para você fazer. Porque a verdade, gente, ela é perfeita. Eu digo muito isso para os meninos. Ah, Miguel, eu quero fazer isso, mas eu não sei. Não faz. Deus, Ele vai confirmar no seu coração muito tempo antes de você pensar. Você só vai fazer. Porque Ele cuida de você. Então, não durma no ponto. E até agora, até o momento, eu falei só o que faz a gente correr atrás do vento, o que faz a gente se cansar, o que faz a gente perder tempo. E aí vem a pergunta que bateu muito no meu coração: Senhor, se tudo isso, se tudo da vida, eu acho que é assim que Salomão estava quando ele escreveu Eclesiastes, se nada da vida faz sentido, então o que é que eu tenho que fazer? Sabe, muitas das vezes a gente realmente está assim. A gente passa dos 20 aí. E a gente começa a se perguntar. E por incrível que pareça, quem respondeu essa pergunta na Bíblia, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, foi o pai de Salomão. Salmos 132. Ó Senhor Deus, lembra de Davi e de todos os seus sofrimentos. Lembra da promessa feita por Davi. Lembra deste juramento que ele fez a ti, o Senhor, o poderoso de Jacó. Eu não vou para casa. Eu não vou descansar. Eu não vou me deitar nem dormir, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma casa para o poderoso de Jacó. Sábado passado, domingo passado, o Tiago estava ministrando sobre compaixão. E uma coisa que a gente tem que entender, cara, é que Deus, Ele não está nem aí para coisas materiais. Ele é dono do ouro, dono da prata, Ele tem tudo. Ele faz o que quer. A única coisa que fez Deus sair do seu trono e se sacrificar foram as pessoas. Tiago falou sobre isso domingo passado. Deus, Ele ama pessoas. Deus, Ele não quer saber o que você fez, quem você é. Ele quer saber como está o seu coração. Você. Por que eu estou falando isso? Davi vai dizer: eu não vou para casa, eu não vou descansar, eu não vou deitar e nem vou dormir, até enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, o poderoso de Jacó. E aí eu pergunto para vocês: quem é a casa do Senhor? Quem é o lugar do Senhor hoje em dia? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 16, diz assim: certamente vocês sabem que vocês são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo.
quando Davi vai dizer, eu não vou encontrar eu não vou descansar, eu não vou dormir, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, mas lá na frente, Paulo está dizendo, através do Espírito Santo, vocês são o templo do Senhor. O que isso tem que correr atrás do vento, Miguel? Gente, no dia que você entender que você está aqui nesse lugar, que você está nessa terra, que você está nesse plano, que você tem esse corpo, para glorificar o nome de Deus, a sua vida ela muda. Você começa a entender como o sábio diz, nada tem sentido. A única coisa que tem sentido é quando você está disposto a fazer com que você seja a casa de Deus. Que você seja o templo do Senhor. E esse salmo, ele fala sobre perseverança. E perseverança foi também ministrado pelo pastor aqui, em domingos passados. Os nossos olhos, eles estão tampados. Nós não somos moradas do Senhor, porque não conseguimos crer em sua palavra, porque não damos a ela a importância e seriedade que ela merece. Estamos enfeitando demais a Bíblia. São muitos estudos e explicações. O Evangelho é puro, genuíno, simples e direto. Estamos tratando a palavra de Deus com muita leviandade, ou seja, falta de seriedade. A Bíblia é direta em vários pontos. Nós precisamos levá-la a sério. Hoje eu falei isso no celulão que a gente teve da rede. Sabe? Às vezes a gente cria muito enfeite para as coisas de Deus. A gente pega um versículo, por exemplo, esse de Davi. Não, mas Davi não quis dizer sobre isso. A gente tem que estudar o contexto, a história, a localidade. Quando ele usou esse verbo aqui, ele quis dizer outra coisa. Gente, a Bíblia ela é direta. Ela é direta. Quando ela quer dizer alguma coisa, ela diz e pronto. E ponto. Quando ela diz, quando Davi diz, eu não vou descansar, eu não vou dormir, eu não vou entrar na minha tenda enquanto eu não achar um lugar para o Senhor, ele realmente queria dizer isso. E essa tem que ser a verdade do nosso coração. Isso tem que ser o que vai reger a nossa vida. Miguel, eu posso trabalhar? Pode e deve. Paulo vai falar sobre isso. Não sejam ociosos. Miguel, eu tenho que estudar? Pode e deve. Mas estude, trabalhe, se case. Tendo dentro do seu coração a certeza que você está fazendo aquilo. E não descansando. Até que o Senhor encontre em você morada perfeita. O que acontece muitas das vezes é que quando nós fazemos esse tipo de coisa, nós estamos tirando a nossa atenção disso que Davi falou. Sabe? E às vezes nós estamos nos cansando. Às vezes não, nós estamos nos cansando. Nós estamos perseverando. Hebreus capítulo 12, do 1 ao 4. Diz assim: assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo aquilo que nos atrapalha e o pecado, que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz a fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado ao lado direito do trono. Passar. Pensem no sofrimento dele e como ele suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem, nem desistam. Porque na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Vocês já pesquisaram o que é perseverança? Confesso para vocês que apesar de ser professor, eu tive que pesquisar. E quando eu pesquisei o resultado, eu pensei assim, Senhor, eu estou muito longe.
Perseverança é constância, persistência, obstinação. Exatamente o que Davi disse. Eu não vou para a minha tenda. Eu não vou descansar, eu não vou dormir até que eu encontre um lugar que seja a casa de Deus. Sabe? E às vezes a gente não tem constância, como eu já falei para vocês, porque a gente até começa, mas a gente não termina. A gente vem, acha que está aqui, sabe? Se distrai, fica andando, não anota, e a palavra está sendo pregada. E às vezes por vir para a igreja, todo dia que tem culto, a gente acha que a gente está perseverando. E às vezes só está o seu corpo aqui. A gente não está tendo constância, não está tendo persistência. A gente não está sendo obstinado. Muitas das vezes nós estamos sendo obstinados com outras coisas. Por exemplo, graduação. Eu comecei ela e eu tenho que terminar dentro de 4 anos. Dá um período, eu faço 50 disciplinas, porque eu tenho que terminar dentro dos 4 anos. E sabe, quando é na igreja, quando é para as coisas do Senhor, a gente prefere deixar correr atrás do vento. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 8, fala sobre Abraão, que ele andou como peregrino em terra prometida. E eu lendo esse versículo, Deus falou assim: Miguel, tenda significa não fixar morada em algo que não é para ser eterno. Isso é não correr atrás do vento, olhar para o rei e não para o seu reino, e não para os prazeres da plebe. Sabe, cara, Abraão, não sei se você consegue entender isso. Abraão recebeu uma promessa de ir para um lugar, e na hora que ele chega nesse lugar, ele não fixa morada. Ele vive em tendas. Tudo ao redor vai falar sobre isso. Até onde a vista dele alcançava era dele. Ele não precisava lutar com ninguém, ele não precisava fazer nada, era dele. Mas ele morou em tenda. Sabe o que isso significa? Que Abraão, ele falou: eu sei que o Senhor me deu essa terra. Eu sei que, trazendo para nós, o Senhor me deu esse trabalho. Eu sei que o Senhor me deu esse curso. Eu sei que o Senhor me deu essa esposa, essa namorada. Mas não é isso aqui. Não é só isso daqui. Por isso que eu vou fixar, por isso que eu vou montar uma tenda, onde eu posso tirar as estacas. Porque um dia, queridos, como eu falei para vocês, isso vai passar. Um dia, como a parábola diz para a gente, a nossa alma, ou seja, nosso espírito, vai ser cobrado. E nós estamos fazendo aquilo que o Senhor quer, ou nós estamos correndo atrás do vento. Tudo terreno é em vão, porque nós não nascemos e vivemos apenas para... Tudo terreno é em vão, porque nós nascemos e vivemos apenas para conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Eclesiastes, Salomão também fala sobre isso. Capítulo 3, versículo 11. Ele vai dizer que Deus fez tudo no seu tempo apropriado. E que Ele também pôs em nosso coração um desejo, um anseio pela eternidade. Eu não sei vocês, mas desde um tempo para cá, principalmente desde agosto do ano passado, tal qual Davi, cara, eu vou dormir e eu acordo pensando que existe mais.
E eu vivo a minha vida comum, a minha vida cotidiana. Eu me permito fazer o que uma pessoa normal faz, o que um jovem normal faz. Mas algo dentro de mim, assim como o profeta Jeremias, não para. Um desejo, um anseio de algo mais. Em de que aqui, agora, nesse momento, eu não estou fazendo o que eu tenho que fazer ainda. E isso tem tirado meu sono. Às vezes eu acordo, eu vou orar. E eu fico lendo o Salmo. Eu não entrarei na minha tenda. Gente, como eu falei para vocês, a gente trata a Bíblia muito levemente. Imagina você escrever e dizer: eu não darei sono aos meus olhos, nem descanso às minhas pálpebras, até que eu seja a casa do Senhor. Então dentro de mim, nesse tempo, existe um anseio. E isso me remete a João capítulo 17, versículo 3, que diz que esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Enquanto você não buscar ser a habitação do Senhor, você não começa a viver a vida eterna, que é conhecer a Deus. Quanto mais eu busco, mais eu conheço. A partir do momento em que você entende que você é a casa do Senhor, que você tem que se cansar. E aí sim, se cansar aqui é usado como uma boa. Para que você deseje, busque ao Senhor, que conheça a Ele. Sabe? Às vezes a gente acha que a vida eterna é depois que a gente morre. Cara, a vida eterna é aqui. Ela começa aqui. No dia que a gente entende que a gente precisa conhecer o Senhor, cada dia mais e mais. Que a gente tem que parar de se cansar, que a gente tem que parar de correr atrás do vento, que a gente tem que parar de ligar para os problemas da vida, para as circunstâncias, que eu tenho que parar de ser inconstante, que eu tenho que parar de dormir no ponto, que eu tenho que parar de murmurar, porque existe algo mais. A partir do momento que você entende isso, você começa a viver a vida eterna. Não corremos atrás do vento quando buscamos conhecer a Deus em ser sua morada. Se a vida eterna é conhecer a Deus, quem não o conhece está morto. Essa frase do Alessandro Vilas Boas, no livro dele, Quem é Jesus? Se a vida eterna é conhecer a Deus, quem não o conhece está morto. Correr atrás do vento é fazer tudo o que você quer fazer. É aproveitar a vida, ganhar muito dinheiro, mas não perguntar para Deus se é exatamente isso que Ele queria para você. Muitas das vezes nós, como eu falei para vocês, só perguntamos para Deus as coisas referentes à igreja. A gente só pergunta para Deus se a gente precisa ser líder, se a gente precisa servir em ministério, se a gente precisa ir em um determinado lugar, fazer uma determinada missão. Mas a gente não pergunta para Deus se nós devemos fazer tal curso, se eu preciso namorar, se eu preciso casar com tal pessoa, se eu preciso ter filho, ou até mesmo se eu preciso estar perto da minha família. O maior sábio de todos os tempos caiu porque deixou de ouvir a voz de Deus, daquele que lhe deu sabedoria. Lá no versículo, no capítulo que a gente leu, tem uma hora que ele fala lá: eu fiz tudo isso sem deixar a sabedoria. Misericórdia. Mesmo com a sabedoria que Deus deu para ele, ele caiu, porque ele se confiou naquilo que ele sabia, e não ouvir e perguntar para Deus se ele realmente tinha que fazer o que ele fez. Em Eclesiastes capítulo 11, versículo 9,
diz um versículo que eu tenho gravado no meu coração. Eclesiastes 11:9. Jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto você é moço. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Mas lembre de uma coisa: Deus o julgará por tudo que você fizer. Às vezes a gente coloca no trabalho, na vida cotidiana, nas pessoas, a nossa recompensa. A gente se cansa porque nós estamos buscando a recompensa em algo daqui, desse plano. E a gente se esquece que se nós estamos aqui, nós acreditamos que não é isso daqui. Que isso aqui vai ficar. Que tudo que você conquistar vai ficar. Jeremias, lá em Lamentações, ele vai dizer: a minha porção é o Senhor. A minha recompensa é o Senhor. A gente tem que parar de achar que as coisas desse plano, as coisas desse mundo, são mais prazerosas do que o Senhor. Como eu falei para vocês, às vezes a gente canta: nada mais me satisfaz. E às vezes ir para um cinema é mais importante do que vir para a igreja. A nossa recompensa, como eu falei, não pode estar em nada mundano, terreno. A nossa recompensa tem que ser o Senhor. E quando a gente coloca os nossos olhos em Cristo, como o escritor de Hebreus diz, quando a gente coloca os nossos olhos fixos no Senhor e descansa em Deus e fala: Senhor, eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, eu quero viver aquilo que o Senhor quer que eu viva, e olha para o Senhor, Ele vai mandar aquilo que talvez você precise. Um emprego, uma faculdade, alguém. Sabe, queridos, isso virou brincadeira no meio do pessoal. Mas quando eu entendi que eu não preciso pedir para o Senhor alguém, que eu tenho que pedir que eu seja igual a Ele, que eu tenho que desejar estar com Ele, Deus, Ele começou a responder as orações. Como eu falei para vocês, a gente está tratando a Bíblia com muita leviandade. O escritor de Hebreus diz: com os nossos olhos fixos em Cristo, autor e consumador da nossa fé. Não no que essa terra pode proporcionar. Essa ministração, ela é muito séria. Eu confesso para vocês que eu não queria ministrar ela. Eu passei o mês todo, desde quando a Lidiane falou que eu ia ministrar, falando: Pai, me dá outra palavra, por favor. Eu não quero falar isso. Aí vem o Pedro, semana passada, e ministra sobre Jonas, que não fez aquilo que o Senhor queria que ele fizesse, e sofreu o que sofreu. E como vocês perceberam, ela é uma ministração que ela vem sendo construída há muito tempo. Isso não é para minha glória, nem para minha honra. Toda vez que alguém que estava aqui em cima falava algo que eu já tinha anotado, eu falava: Deus, obrigado porque o Senhor me ama. Obrigado porque o Senhor me acordou. Como eu falei para vocês, essa ministração, ela surge no meu coração ano passado, quando eu ainda estava em São Luís. Um dia, no fim de culto, meu pai tinha ministrado aquela ministração que ele ministrou aqui quando ele veio. No fim do culto, na hora que ele estava dando a bênção, o Espírito Santo me agarrou de novo e falou assim: eu não quero só isso para ti. Ora, jejua e lê a minha palavra.
Alguns dias depois, agoniado com isso, pensando sobre a Imperatriz, eu fui orar. E o Senhor falou: eu não te quero aqui, eu te quero Imperatriz. Passou um tempo, e eu, inconformado com isso, eu me ajoelhei, acordei um dia cedo, me ajoelhei e falei: Pai, se o Senhor quer que eu vá para a Imperatriz de novo, isso vai acontecer hoje. Isso era uma segunda-feira. Terminei de orar, fui fazer as coisas de casa. Chega uma professora minha, me liga: Miguel, eu preciso de ti quarta-feira na Imperatriz. Eu arrumei minhas coisas e, assim como na primeira vez, vim embora. Querido, porque eu não quero chegar no fim da minha vida, daqui a mais 24 anos, e olhar para trás, me lembrar do dia que o Senhor disse que era para me vir para cá, ou que era para fazer o que eu estou fazendo, e me arrepender porque eu não fiz. E aí, quando chegou 2021, enfim, o resto vocês já sabem. E quando foi no fim do ano passado, o Espírito Santo pediu para eu começar a digitar essa ministração. E aí eu me lembro que eu fiz, os meninos vão lembrar, uma reflexão em cima disso, no primeiro celulão do nosso ano. Que inclusive, por conta dela, foi o tema da ministração do Alexandre e do Mateus, em cima de Salomão. E desde então o Senhor bate na porta do meu coração. Como eu falei para vocês, eu não queria ministrar ela. Cheguei até a escrever outra coisa. E aí veio o pastor Pedro e ministrou sobre Jonas. E aí eu acalmei meu coração. Falei: Senhor, se o Senhor realmente quer, eu vou falar. Amém? Queria que vocês colocassem de pé. Nós vamos orar. O pessoal do louvor, se quiser vir. Queridos, a real intenção dessa ministração não é você achar que você tem que gastar toda a sua vida agora, vir aqui e não sair mais de dentro da igreja. Mas não é isso que eu quero falar. Se o Senhor quer isso para você, Ele vai falar para você. E glória a Deus, amém. Mas é que você não viva a sua vida achando que é só isso. Que é só trabalhar. Que é só estudar. Porque existe algo mais. Enquanto eu lia João 17, a vida eterna, que diz que a vida eterna é conhecer o Senhor, eu pensei assim: cara, realmente, quem é o Senhor que eu tenho que passar a eternidade para conhecer Ele? Às vezes a gente se limita. Às vezes a gente está no raso. E a gente está no raso porque a gente está correndo atrás do vento. A gente está tentando chegar no lugar que não dá para chegar. A gente está tentando fazer algo que não dá de fazer. Mas a gente se engana. E a gente se cansa para o mal. Não em estar na casa do Senhor e não descansar enquanto o Senhor não seja a sua tenda. O Senhor não seja a sua recompensa. Feche seus olhos. Eu queria que você colocasse a mão sobre os seus olhos. Assim como o Fábio pediu no começo da ministração. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Pai, que assim como o escritor de Hebreus, hoje, nessa noite, nós podemos orar e dizer que os meus olhos estejam fixos em Senhor. Pai, que nada mais,
literalmente me satisfaça. Pai, que eu não venha perder a minha vida por algo que não é para ser, Deus. Seu Espírito Santo, eu